Olá, bom dia. Hoje é o último dia da participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. O presidente Jair Bolsonaro tem uma série de encontros com chefes de Estado e de governo. Lá dos Alpes suíços, a repórter Daniele Popov atualiza as informações para a gente. Oi, Daniele. Oi, Paulo. Bom dia para vocês aí no Brasil. Boa tarde aqui em Davos. Aqui já são 2 horas da tarde. Bom, a gente continua acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco, meio-dia, ele participou de um almoço privado no Centro de Convenções, onde ocorrem as atividades do Fórum Econômico Mundial. Esse almoço de trabalho, ele tinha como tema o tema do fórum, né, que é a globalização 4.0. Antes desse almoço, um pouquinho antes, ele participou de um encontro bilateral lá mesmo no Centro de Convenções. Essa bilateral foi com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, como você vê aí nas imagens. Mais cedo, aqui no hotel onde eu estou, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte. Os dois líderes se comprometeram em unir o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Bolsonaro também se encontrou aqui no hotel com o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrej Babis. Os dois líderes concordaram em ter um maior controle sobre a imigração e também em respeitar as particularidades de cada país, Paulo. Outra reunião bilateral de hoje, aqui no hotel, foi com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. O líder polonês, ele mostrou interesse em aumentar o fluxo de comércio, né, com a América Latina, com a América do Sul, por meio da liderança brasileira aqui na região. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende facilitar a parceria com a diminuição de barreiras e a retomada da confiança, possibilitando então um melhor ambiente de negócios para os investidores. E para encerrar o dia de encontros do presidente Jair Bolsonaro, faltam então 2 reuniões bilaterais. Uma já deve estar acontecendo ou prestes a acontecer, que é com o presidente da África do Sul, e a outra com o presidente da Colômbia. Paulo, portanto, a gente continua aqui no hall do hotel onde o presidente Jair Bolsonaro está hospedado e onde acontecem esses encontros. E com mais novidades a gente volta a falar com vocês aí no Brasil. Muito obrigado, Daniele. Bom trabalho para você e para a nossa equipe que está aí em Davos, na Suíça. E ontem, em Davos, o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevistas à imprensa internacional, participou de debates e também se reuniu com chefes de Estado e de governo. Vamos ver como foi o dia do presidente. O Brasil tem um potencial enorme e o mundo está de olho no Brasil, sim. Agora, da nossa parte, nós temos que gerar, no primeiro momento, a confiança aos investidores. E através do quê? De reformas, não temos outra alternativa. Hoje em dia, o Brasil gasta muito mais do que arrecada e devemos buscar esse equilíbrio para mostrar para o mundo que nós estamos fazendo, então, a lição de casa. Os gastos com a Previdência são crescentes e são assustadores. Se não fizermos o dever de casa agora, lá na frente o remédio será muito mais amargo do que nós estamos propondo agora por ocasião do início dessa legislatura. E agora um outro assunto. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota ontem reconhecendo Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela, o que equivale a presidente interino. Guaidó, que é integrante da Assembleia Nacional Venezuelana, assumiu as funções nesta quarta-feira, seguindo normas da Constituição do país. Ainda na nota, o governo brasileiro afirma que vai apoiar política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. E em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a mudança no governo venezuelano.
O Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. Juan Guaidó é um deputado da Assembleia Constituinte da Venezuela e ontem à tarde, em Caracas, fez o juramento à Constituição venezuelana. Logo depois desse ato, países como Estados Unidos, Brasil e outros do Grupo de Lima, que reúne países da América Latina, reconheceram Guaidó como presidente encarregado da Venezuela, o que equivale a presidente interino da Venezuela. Organismos internacionais fizeram o mesmo com a Organização dos Estados Americanos. O estupim para mais este episódio na Venezuela foi a posse de Nicolás Maduro para um segundo mandato em 10 de janeiro. Esse mandato tem 5 anos. Segundo vários países ao redor do mundo, como Estados Unidos, os países que formam a União Europeia, organismos internacionais e países do Grupo de Lima, entre eles o Brasil, esta eleição de Maduro para um segundo mandato não é uma eleição legítima. Isso porque a oposição não participou das eleições que ocorreram no ano passado na Venezuela e também não ocorreu a observação de observadores internacionais isentos no processo eleitoral venezuelano. Só para a gente recordar, desde 2015, mais de 3 milhões de venezuelanos deixaram o país por conta do regime de Maduro. A inflação na Venezuela é maior do que 1 milhão por cento, segundo o Fundo Monetário Internacional, e o país passa por uma crise de desabastecimento de alimentos, medicamentos, insumos básicos, tanto para a alimentação quanto para a higiene pessoal. A Venezuela foi suspensa do Mercosul em 2016, no final de 2016, foi uma decisão dos outros membros do Mercosul, isso porque a Venezuela não cumpriu cláusulas democráticas e de direitos humanos quando aderiu ao bloco. A Venezuela, ela está sob o regime de Maduro, que agora está no seu segundo mandato. Ele começou em 2013 e agora está nesse segundo mandato. Ontem, Maduro também se manifestou em Caracas, na Venezuela, e disse que não vai renunciar. Nós ficamos por aqui. Você pode conferir mais informações sobre o Fórum Econômico Mundial e a participação do Brasil no evento em nossa programação e nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.